encontramos saída, nós não encontramos solução, porque nós tentamos na força dos nossos braços, porque nós tentamos do nosso jeito, porque nós tentamos da nossa maneira. Mas a verdade é, no momento em que você colocar diante daquele que vive e reina para todo sempre, no momento em que você entender que é Ele, e por Ele, que são feitas todas as coisas, que é Ele quem vai resolver o teu problema, é Ele quem vai mudar a tua história, é Ele quem traz vida ao amor. E somente nele que você vai ver algo novo se manifestando. Somente nele que você vai ver a tua história sendo mudada, o teu casamento sendo transformado, a tua vida sendo restaurada, o teu ministério, o teu chamado, tudo aquilo que um dia o Senhor sonhou e prometeu sobre a tua vida, que o inimigo roubou, que o inimigo tirou. Somente nele nós encontraremos e viveremos algo novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em toda a Bíblia nós vemos que tiveram pessoas que tiveram um encontro com Deus, e esse encontro, essa mudança, ela fez algo que marcou a história do seu tempo, que marcou a história da sua cidade. Ei, as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus fizeram coisas que há mais de 2000 anos têm sido pregadas, há mais de 2000 anos têm sido faladas, pessoas têm sido encontradas por um testemunho de homens que tiveram um encontro com Jesus. Quando nós vemos o Evangelho de João, capítulo 4, nós vemos que uma mulher que a sociedade menosprezava, uma mulher que ninguém dava nada por ela, um dia ela teve um encontro com Jesus em um poço, e aquele encontro mudou a história daquela mulher de uma forma sobrenatural. Nós vemos uma mulher que um dia ela estava completamente menosprezada, desprezada pela sociedade, mas simplesmente no momento em que ela teve encontro com Jesus, a história dela foi marcada, a história da cidade de Samaria foi marcada, porque aquela mulher teve encontro com Jesus e decidiu falar do que Jesus fez na vida dela. Da mesma forma, nós vimos ontem sobre um homem que a cidade tinha medo dele, um homem que as pessoas olhavam e falavam assim: ei, esse homem ninguém pode parar, esse homem é um viciado, esse homem é um drogado, esse homem é um endemoniado. Nós vemos que no momento em que Jesus chega à cidade dos Gadarenos, no momento em que Jesus chega a Gerasa, Jesus gera vida novamente naquele homem que vivia nos sepulcros, aquele homem que pela sociedade, pela comunidade vizinha já dizia: esse homem está morto, esse homem está podre, esse homem não tem mais jeito, não tem solução. Esse homem se torna um marco para um conjunto de 10 cidades, e até hoje ele vem marcando vidas, até hoje ele vem transformando vidas através do testemunho de um homem que cadeias, grilhões, correntes, algemas não podiam parar. Então no momento em que ele teve encontro com Jesus, ele diz: nada vai me parar de falar do amor de Deus, nada vai me impedir de pregar esse evangelho que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Então aquele homem, por ser impactado por Jesus, ele começa a impactar toda a vizinhança, a impactar uma circunvizinhança de 10 cidades. O gadareno, por um encontro com Jesus, começa a pregar para 10 cidades, porque ele sabe quem ele era e quem ele se tornou ao ter um encontro com Jesus. Da mesma forma, nós vemos um homem que era um assassino, que prendia cristãos e os encerrava na cadeia, que homens e mulheres de Deus foram apedrejados a mando de Saulo, um fariseu de fariseus, um homem de muita religiosidade, mas no momento em que ele teve encontro com Jesus, no caminho
as escamas dos olhos dele caem e a história dele muda. Aquele homem que era um perseguidor passa-se a ser um perseguido pela igreja do Senhor, perseguido pelo nome de Jesus. Um homem que matava cristãos agora estava disposto a morrer pelo nome de Jesus, a morrer pelo nome de Cristo. Mas aí você vai dizer assim: mas pastor, como? Por quê? Atos capítulo 8, 1 verso 8 vai nos dar uma resposta. Lucas, ao escrever Atos, ele diz algo que muda o nosso quadro e a nossa concepção, que nos faz entender porque esses homens, no momento em que eles têm um encontro com Jesus, a vida deles começa a mudar, a história deles começa a mudar, porque a minha vida, a sua vida, precisa sim ser um testemunho vivo, porque a minha vida e a sua vida, ao momento em que temos um encontro com Cristo, precisamos ter um encontro também com o Espírito Santo de Deus. E Lucas escreve aos Atos assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse cara estava dizendo: ei, no momento em que vocês têm um encontro com Deus Todo-Poderoso, vocês, não importa qual é o passado, não importa o que vocês fizeram, não importa quando os demônios possuíam a sua vida, não importa se as drogas dominavam, não importa se a sociedade olhava para você e dizia: não presta, não tem jeito, não tem solução. O que importa é que no momento em que se entregarem para Ele, ouvirem a promessa, seguirem firmes diante da promessa dele, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para que se tornem testemunhas vivos, para que se tornem testemunhos do Evangelho de Cristo Jesus, para que hoje as pessoas olhem você de um jeito e amanhã as pessoas comecem a dizer: ele teve encontro com Deus, ela teve encontro com Deus, essa família foi completamente mudada, moldada e transformada pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E como nós vemos Atos, nós entendemos que toda obra de Deus ela tem o seu respaldo. Sabemos que quando Deus envia, Ele também garante, que Deus levanta, Ele sustenta, e que Deus, durante todos esses dias aí, nós estamos falando a respeito de quem somos. Falei a respeito de sermos jogadores ou apenas torcedores. Falei a respeito de quem é a igreja, aquela que foi chamada por Cristo para ser aquela que vai ser comissionada, aquela que vai trazer o reino dos céus para a terra, aquela que vai anunciar a verdade, a libertação, a transformação. Então, o que significa isso? Significa que Jesus ele chamou um grupo de homens e mulheres iguais a mim e você, que talvez outrora éramos desacreditados, que talvez outrora as pessoas diziam assim: isso aí nasceu para matar a mãe dele. As pessoas diziam assim: isso aí não vai dar em nada não. Nasceu na favela, nasceu num bairro ruim, nasceu num bairro pobre, no máximo vai ser um Zé Ninguém, que vai arrumar um monte de filho e não vai ter mais nada. No máximo vai se tornar um maconheiro, um traficante, um ninguém. No máximo vai morrer na mão da polícia, ou vai morrer por anos e anos preso. Está entendendo? Então as pessoas olham para nós e nós precisamos entender: no momento em que tivemos um encontro com Cristo, nós fomos chamados para ser eclésia, fomos chamados para ser igreja. E como entender ser essa igreja verdadeira? Como entender ser esses filhos de Deus? Como entender para que nós fomos chamados e como vamos viver aqui? O que temos que fazer para cumprir o chamado de Cristo? Em primeiro lugar, eu entendo que a verdadeira eclésia, a verdadeira igreja, e para você que talvez perdeu o que nós explicamos sobre a eclésia era um grupo de homens, soldados, um grupo de homens que, quando Roma ela dominava um território, ela juntava um grupo de 300 a 600 homens e ela mandava para
para ensinar a cultura, para ensinar como os romanos viviam, como eles trabalhavam, para ensinar a sua língua, para ensinar tudo a respeito dos romanos. Antigamente, quando Roma dominava um território, eles matavam todos, homens, mulheres, crianças, eles destruíam tudo. Mas num determinado momento, alguns até dizem que isso começa quando Alexandre o Grande começa a fazer essas coisas, dominaram o território e simplesmente enviaram um grupo de homens para que ensine a cultura. Então Roma faz a mesma coisa, e esse grupo era chamado de eclésia. No momento em que Jesus estava com os seus discípulos, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens quem é o Filho do Homem? Uns dizem ser Elias, uns dizem ser isso, uns dizem ser aquilo. Mas de repente Jesus fala para eles: e vocês? E vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Até que Pedro, aquele discípulo mais ousado, Pedro, aquele discípulo mais louco, né? Aquele que a gente vê fazer tantas coisas, tantas estripulias, ele diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para opa, isso aí não foi revelado por carne, isso não foi revelado por sangue, isso não foram os homens que te ensinaram, mas isso veio do Pai. E essa declaração, sobre essa declaração, eu edificarei também a minha igreja, eu edificarei também a minha eclésia. Então, em primeiro lugar, a verdadeira eclésia, ela nunca é abandonada pelo Senhor. Mateus, no capítulo 28, verso 18 em diante, né? Abre aí para você ver. Nós sabemos que quando o Império Romano enviava essa eclésia, ele garantia essa eclésia. Ele garantia que esses homens, eles iriam chegar lá para ensinar a cultura e eles não seriam atacados e mortos. Eles garantiam que aquele povo iria chegar porque eles não eram soldados, eles eram responsáveis por ensinar cultura, por ensinar o reino. E é isso que eu quero que vocês entendam. Muitas das vezes nós achamos assim: quem sou eu? Você é a igreja do Senhor. Você é um homem e uma mulher chamada para que no momento em que você entendeu o reino dos céus, você compartilhar o reino dos céus, você começar a falar do reino dos céus, tá? Então o verso 18 vai dizer assim, Mateus 28, 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Da mesma forma que Roma mandava soldados para cuidar da eclésia, você hoje não tem somente um exército de anjos te guiando, te cuidando dia após dia, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guiar e te guardar, mas você tem o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que promete estar contigo todos os dias da tua vida, todos os dias da tua história. Então não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa as situações que venham adversas contra você, o importante é você entender quem é que te guarda, quem é que te livra do mal, quem é que tem cuidado de você dia após dia, para que os teus pés não tropecem, que tem cuidado de você dia após dia, para que você possa viver os sonhos e os projetos de Deus. Ele estava com você quando você começou a caminhar, no momento em que a sua fé começou a brotar, e Ele estará com você no momento difícil da tua história, no momento da adversidade dentro do teu casamento, no momento da adversidade dentro da tua liderança, no momento da adversidade, no momento em que você fala assim: eu não sei, eu não tenho mais como achar uma solução. Você precisa se encontrar em Deus, você precisa começar a colocar os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida diante dele e falar assim: peraí, se está dando errado, é porque muitas das vezes eu só tentei na força do meu braço. Se está dando errado, é porque muitas das vezes eu não
cacei o conselho certo, eu não cacei a pessoa certa que iria me dar a palavra que mudaria a história, que iria me dar a direção, o direcionamento, que iria me conduzir até o verdadeiro caminho. E quando ele não estiver mais aqui, aí você fala assim, opa, se ele não estiver mais aqui, nós como igreja também já não estaremos, porque estaremos reinando com Ele para todo sempre. Então Ele estará conosco diante da sua promessa todos os dias até a consumação dos séculos. No momento em que Ele não estiver mais aqui, é porque nós fomos para glória com Ele. Aleluia. A força da igreja vem da certeza, dessa convicção que o Senhor está sempre conosco. Por isso nós precisamos ter ousadia e intrepidez para falar e fazer tudo quanto Ele nos manda. Porque quando Ele está fazendo a obra, Ele está junto com você. Quando você está fazendo a obra, Ele está junto com você. A maioria das pessoas, elas vivem ansiosas, pensando no futuro. Não, porque eu tenho que ter um carro caro, porque eu tenho que ter uma casa assim, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter aquilo. Muitas das vezes a gente está aqui simplesmente pensando no natural. E não é errado você pensar no melhor para sua casa, para sua família. Não é errado você tentar ter um bom emprego, né? Fazer uma faculdade, estudar e crescer. Não é errado, mas muitas das vezes as pessoas só estão focadas no natural. Nós precisamos focar também e entender que a nossa vida ela precisa estar ligada na eternidade. A nossa vida ela precisa estar ligada naquilo que o Senhor falou em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O nosso pagamento dia após dia andando com Cristo é entender que nós temos um pagamento eterno, que nós temos a eternidade. Nós lutamos por coisas desse mundo, nós lutamos por situações desse mundo, mas nós precisamos focar naquele que pode nos dar o pagamento eterno. E muitas das vezes o inimigo ele coloca pensamentos, sentimentos negativos no nosso coração para nos fazer sentir sozinhos, sem perspectiva, olhando e falando assim, cara, tudo que eu faço dá errado, parece que eu fui esquecido, parece que Deus não está comigo, parece que não está dando certo, parece que nada que eu sonhei, projetei, vem de Deus, e parece que até mesmo Deus me abandonou. Mas Isaías capítulo 49, verso 15 vai dizer algo que é forte demais. A grande pergunta dele é: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que essa venha a esquecer do seu filho ainda no ventre? Mas, ainda que essa viesse a esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor jamais abandonou a sua eclésia, o Senhor jamais abandona a sua igreja, o Senhor jamais abandonou você. Por mais que você esteja em momentos difíceis, por mais que você tenha tomado caminhos errados, caminhos tortuosos, o Senhor sempre esteve de braços abertos dizendo: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu ainda estou contigo, cuidando e te livrando dia após dia. O Senhor jamais esqueceu de ti, o Senhor jamais esqueceu da sua igreja. Você que pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória. E a verdadeira eclésia, em segundo lugar, ela ativa a ação do Espírito Santo. Antes de Jesus ele deixar o mundo, o Senhor preparou bem os seus discípulos sobre tudo o que deveria acontecer após a sua partida. E o Senhor tem um compromisso tão grande com a sua eclésia, que Ele não apenas chama, mas Ele também sustenta, mas Ele também confere à sua eclésia o poder, Atos 1:8 foi o que a gente leu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que você seja testemunha, para que você possa falar, para que você possa abrir o teu coração, a tua boca e começar a testemunhar o que Deus fez na tua casa, o que Deus fez no teu casamento, o que Deus fez na tua vida, da onde Deus te tirou. Ei, Deus não te deu a oportunidade de estar vivo hoje para ficar calado. Deus não te deu a
de estar vivo hoje, te tirou da mão das drogas, da prostituição. Deus não te tirou da vida podre que você estava, para você simplesmente continuar estagnado. Ele te tirou para que você seja testemunho vivo do que Ele fez na sua vida e do que Ele pode fazer na vida de um homem. E esse poder está disponível sempre, mas ele precisa ser ativado. Quando nós agimos, quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, quando nós desejamos Ele, esse poder começa a ser ativado. Quando nós começamos a abrir a nossa boca e clamar, eu sempre digo, a verdade é que muitas das vezes Jesus está passando, como Ele passou em Jericó. Uma multidão olha, uma multidão fala assim: será que Ele tem peixe? Será que Ele tem pão? Será que Ele tem comida? Muitas pessoas estão ali só olhando Jesus passar e falando assim: Ele faz milagre, mas não. Um homem cego do nada começa a gritar: Jesus, filho de Davi! Ele ouviu que quem estava passando ali podia resolver a cegueira dele. Ele ouviu que quem estava passando ali podia mudar a história dele. Ele ouviu que aquele Jesus que está presente aqui nessa noite pode mudar qualquer quadro, qualquer situação. Só que ele não ficou parado, ele não ficou com a boca fechada igual você. Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, eis-me aqui, tem compaixão de mim. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser moldado, eu preciso que caia as escamas dos meus olhos. Ah, Senhor, o meu coração está podre, o meu coração está perdido. Ah, os meus pensamentos, a minha cegueira espiritual, a minha preguiça que está me destruindo, a minha vergonha, o meu medo. É hora de você clamar a Ele, começar a dizer para Ele o que Ele está te incomodando, o que Ele está parando você, o que Ele está atrapalhando você de viver os sonhos e os projetos dele. É você que tem que falar para Ele. Muitas das vezes nós esperamos: não, o pastor ali vai colocar a mão e vai sumir os meus problemas. É você quem tem que gritar: Jesus, filho de Davi. É você quem tem que começar a fazer algo para mover os céus a teu favor, para mover os céus sobre o teu casamento, para mover os céus sobre a tua vida, para mover os céus sobre a tua história. É você quem tem que fazer. Então, recebereis poder. No Evangelho de João, quando Jesus compartilha com seus discípulos sobre a partida, ele lhes dá uma promessa, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui, o derramamento do Espírito Santo não tinha sido feito. Atos 2 vai acontecer tempos depois. Mas Jesus já estava dizendo assim: porque Ele habita convosco, porque Ele está em vós, o Espírito está em vós. Ele estava dizendo: esse Espírito está com vocês dia após dia. É mais uma prova da Trindade, é mais uma prova que Jesus é Deus, é mais uma prova que Jesus é o próprio Espírito Santo. Esse Espírito está convosco e estará dentro de vós. Porque até então é Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco, lado a lado. Mas quando vem Atos 2, dentro de vós, Cristo em vós, a esperança da glória. É o Espírito Santo agindo dentro de você, dia após dia, todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia em que você vier a perder a sua vida, você ainda assim estará cheio do Espírito e vai reinar com Ele para todos sempre. A promessa do Senhor foi clara: vocês são minha igreja, vocês são a minha eclésia, e eu não vou deixar vocês sozinhos no meio dessa missão.
Aí você não está só. Você não está só. Ele diz assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E aqui existem duas palavras que são traduzidas do português como outro. A primeira palavra é alós, né, que significa outro da mesma espécie. E a segunda é heteros, que significa outro de espécie diferente. Ou seja, como há duas cadeiras, e eu falo assim: pega essa cadeira para mim. Aí você fala: qual é essa? Eu vou falar: a outra. Aí eu vou usar a palavra alós em grego. Alós, a outra. Por quê? Porque elas são todas parecidas. Só que essa aqui não, eu quero a outra, que é igual, da mesma espécie. Mas quando eu quero uma cadeira de uma outra forma, essa aqui plástico, aquela é de madeira. Quando a outra, a de madeira, quando eu falo a outra de outra espécie, aí seria a palavra heteros, que é outra de outra espécie. Mas né, em João 16:16, Jesus promete enviar alós, ou seja, o Espírito da mesma espécie da parte do Pai, que conferiria poder, sustentação, apoio, ajuda, renovo, suporte à sua igreja, suporte à sua eclésia, ou seja, na sua ausência. Ele estaria da mesma forma. Jesus já não estaria mais em forma humana diante dos homens, mas Ele estaria dentro de nós através de seu Espírito Santo. O outro Espírito da mesma espécie, da parte do Pai, ele vai conferir a nós poder. E quem é esse Consolador? A palavra utilizada para Consolador no grego é Paráclito. Essa vocês sempre ouviram, o Paráclito, né? O prefixo para significa lado. É onde a gente, né, fala paralelo. Os paralelepípedos que ficam paralelos um ao outro, né? Ou quando se fala de parábola, porque é uma história paralela à verdadeira, que está ilustrando algo, é uma parábola, porque ela está lado a lado com o que você quer ilustrar, uma parábola. Então, né, a palavra eclésia é da raiz, a palavra kletos, né, vem da raiz eclésia. Ou seja, logo que você tem a eclésias, foram chamados por Deus, né, a eclésia, a palavra, né, são homens que foram chamados por Deus. E vem, né, Paracletos, ou seja, o Espírito Santo lado ao lado com a igreja, o Espírito Santo vivendo em nós. Nós precisamos, para fazer a obra do Senhor, nós precisamos entender que temos de ser cheios do Espírito Santo. Se não for no poder do Espírito Santo, se não for no poder de Deus, não adianta vivermos as obras humanas da nossa forma, não adianta tentarmos do nosso jeito. Ou seja, a ação do Paráclito depende da existência da igreja para agir. O Espírito Santo, ele quer fazer algo, mas ele quer se manifestar e precisa se manifestar através da igreja. Se não tiver a igreja, não tem o Espírito Santo. Mas também, se a igreja, né, tentar fazer a sua própria maneira, teremos essas igrejas que estão se levantando sem mudança de vida, sem transformação, sem palavra verdadeira, que infelizmente naquele grande dia, Senhor, mas eu preguei, a minha igreja tinha 1000 membros, Senhor, a igreja estava grande e cheia. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Atos capítulo 9, verso 31 vai mostrar algo interessante que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Ela crescia sim em número, mas era no conforto do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Aqui está dizendo que a igreja tinha paz, mas a igreja era perseguida. Não, né? Por mais que cristãos estivessem morrendo esfolados pelo asfalto, carregados em carroças,
por mais que homens e mulheres que pregavam o Evangelho estavam sendo apedrejados, decapitados, por mais que alguns estavam sendo mortos dia após dia, a Bíblia vai dizer, 9:31 de Atos, que a igreja estava em paz, porque o Espírito Santo nos trazia conforto. Então a nossa vida diante da igreja, a nossa vida diante de Deus, muitas vezes vai ser guerra, dificuldade, problemas, situações adversas, mas é o Espírito Santo que dia após dia traz conforto, é o Espírito Santo que dia após dia vem trazendo a paz que excede todo o entendimento, e nós podemos dizer, ei, tudo está em paz em meio à guerra. Tudo está em paz, em meio às situações adversas, em meio a todas as situações que eu venho enfrentado, eu continuo na paz do Senhor. E mais uma vez nós vemos a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja do Senhor, quando o povo entende que em meio à guerra, enquanto o mundo está em crise, nós continuamos em Cristo. Enquanto as pessoas não sabem o que fazer, nós falamos assim, ei, se eu morrer de hoje para amanhã, eu vou para a glória. Se acontecer isso ou aquilo, eu vou para a glória. Não importa o que aconteça, eu estou em Cristo Jesus e eu tenho paz em meio à guerra. Aleluia! Aleluia! E em terceiro lugar, a verdadeira eclésia é uma obra espiritual. Do que eu falei, precisa-se ter o Espírito lado a lado conosco. A eclésia romana, ela se tratava de uma coisa natural. Homens que eram enviados para ensinar a respeito do seu reino. Mas a eclésia de Cristo, a igreja de Cristo, ela precisa entender que nós também precisamos afetar no âmbito sobrenatural. Nós precisamos afetar no âmbito do Espírito. Nós precisamos falar de coisas espirituais. Nós precisamos mudar as pessoas no seu espírito, porque tem pessoas que estão com o espírito atribulado, pessoas que estão completamente possuídas, pessoas que estão completamente destruídas. Então, entendermos que o mundo espiritual existe sim, e tem muitos casamentos sendo destruídos por macumbaria, feitiçaria. Tem muitas pessoas que estão entrando no mundo das drogas, da prostituição, por conta de chaves no mundo espiritual que são abertos. Quantas mulheres, quantas meninas se tornam prostitutas após o carnaval? Quantas meninas, meses depois, estão grávidas após o carnaval, destruídas após o carnaval? Por quê? Brechas no mundo espiritual. Não, é só uma festa normal, é a cultura. Não é cultura, não é cultura. E hoje virou uma afronta à igreja gigantesca. Eles declararam guerra contra a igreja e acabou, simplesmente. Aí a gente fala assim, não é normal, não é normal. São portas do inferno sendo abertas. Mas a palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Precisamos agir no âmbito espiritual. Assim foi 40 dias após a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo foi enviado para capacitar a igreja deixada pelo Senhor. Ou seja, o movimento que acontece em Atos 2, 40 dias depois da ressurreição de Cristo, é para capacitar a minha vida e a sua vida até hoje. Atos capítulo 2, verso 1. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nunca misture as coisas. Uma obra feita no Espírito Santo não tem nada a ver com uma obra feita na força do homem. Isso na igreja, nós precisamos entender. Podemos ter as melhores estratégias,
podemos ter, boas equipes, mas precisa ser uma obra espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos apresentar diante do Senhor, porque o mundo espiritual existe. As portas do inferno o tempo todo resistem para que a igreja não avance, para que os homens e mulheres que começaram a ser levantados desistam, não criem raízes e comecem a ir para outro lugar. Vai ser isso, vai ser aquilo, e comecem a voltar atrás das decisões de seguir a Cristo. O mundo espiritual o tempo todo milita contra a igreja. É uma guerra o tempo todo, então precisa ser oração, precisa ser busca. No nosso casamento é a mesma coisa. São palavras contrárias lançadas, são palavras que vêm na nossa mente, no nosso pensamento. Não tem nada a ver, não, vai embora, é isso e aquilo. Nós interpretamos isso na peça, é muito mais bonito, a briga dela é melhor, é isso, é aquilo. Nós precisamos entender que é tudo espiritual. Na igreja, no casamento, em todas as dimensões da nossa vida. Muitas das vezes no trabalho o cidadão começa a te perseguir, o cidadão começa a falar um monte de gracinha, é espiritual. O cidadão do inferno se levanta para tentar te parar, para tentar te tirar da bênção, para te tirar do foco, do que Deus tem para fazer na sua vida. Então você precisa, eu preciso orar, eu preciso entender o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer através da minha vida. Então, não misture essa obra espiritual com a obra carnal. Tem coisas que dão certo porque nós estamos fazendo diante do Senhor, e tem coisas que não dão certo porque nós estamos só tentando no nosso braço. Isso mesmo aconteceu aqui, o mesmo que aconteceu em Gênesis 11 é o mesmo que acontece em Atos 2. Os homens estão reunidos, mas cada um com um propósito diferente. Atos 2, os homens estão reunidos esperando a promessa do Espírito Santo, esperando a promessa de revestimento do poder. Gênesis capítulo 11, aqueles homens eles começam a se unir falando assim: ei, vamos fazer uma torre para que ela chegue aos altos céus e o nosso nome seja engrandecido. Vamos fazer algo para que nós venhamos ser engrandecidos. E aí acontece o seguinte: estava dando certo. É algo que a gente precisa entender, o poder da unidade. Pensa num negócio que fez a Trindade descer na terra. Quando você lê Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os teólogos, alguns, usam o façamos para dizer que a Trindade está ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 11, quando os homens, de uma forma natural, se unem, Deus vê que aquilo ali é algo muito forte. O poder da unidade. Que Deus fala assim: desçamos lá e confundamos o homem. Deus fala no plural: desçamos para confundir o homem, para mudar as línguas. Por quê? Porque aqueles homens, eles falam a mesma língua, eles estão no mesmo pensamento, no mesmo foco. Se nós não pararmos, eles irão conquistar. A Torre de Babel foi uma ameaça. Aqueles homens, eles conseguiriam fazer algo sobrenatural, porque eles se juntaram no natural e tiveram o mesmo pensamento, tiveram a mesma unidade. Se nós, como igreja, tivéssemos um pouquinho do que aqueles homens queriam conquistar no natural, para conquistar o sobrenatural, algo sobrenatural acontecer na independência. Se nós começássemos a entender que se eu me juntar com o Mateus, com o Jonas, com o Renato, com o Mateus, o Gil, Mateus, a Sandra, se nós conseguíssemos entender que cada um de nós precisamos ter unidade para que a obra do Senhor avance, algo sobrenatural começa a acontecer na cidade de Petrópolis.
A unidade faz a diferença. Faz tanta diferença que Deus teve que falar: desçamos lá e confundamos o homem, porque eles vão conseguir conquistar. É aí que começam as novas línguas. Todo mundo falava a mesma língua, e Deus teve que botar um falando inglês, o outro japonês, o outro francês, o outro falando árabe, o outro falando coisa, porque eles tinham que não conseguir se comunicar para não conseguir conquistar algo. Pensa num negócio sobrenatural, que Deus teve que confundir a língua dos homens. Só que era um projeto humano, era um projeto na força do homem. E aí, aqueles homens se frustraram. A Torre de Babel não deu certo, porque Deus teve que interferir. Agora, em Atos capítulo 2, aqueles homens, eram poucos homens, mas eles estavam reunidos, dizendo: unidade, ouvindo. E como eu falei algumas semanas atrás, tinha mais de 500 pessoas que ouviram Jesus falar sobre a promessa. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas seguiam a Jesus. Ele tinha mais de 500 discípulos. Mas quando a promessa do Espírito Santo veio, apenas 120 estavam reunidos. O impacto era para ser muito maior. Mas aqueles 120 que estavam reunidos, eles estavam: nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender, não sei. Mas a verdade é essa, está entendendo? Aqueles homens estavam focados na mesma paixão, no mesmo coração, na mesma oração, na mesma promessa, entendendo? Cristo vai vir e fazer algo pela igreja. Cristo vai vir e mudar algo. Ele vai trazer a promessa dele, vai ser derramada sobre nós. Nós precisamos continuar perseverando. Nós precisamos continuar entendendo para que ele nos chamou. Eles não pararam, não desistiram. Então não pare, não desista. Babel foi um projeto feito pelo homem e deu errado por frustração. Mas quando nós entendemos que nós somos a igreja do Senhor e vivemos um projeto espiritual, chamados por Deus para infiltrar no meio da sociedade e falar do nosso, falar do nosso Deus e falar do reino em que nós conhecemos, algo sobrenatural começa a acontecer. Quando o governo do Espírito Santo na igreja é substituído pela religiosidade, pela liturgia, pelo coach, pelas, hoje PNL, os sons que são feitos para induzir os homens a chorar, isso é uma obra humana. As igrejas podem até lotar, mas infelizmente isso também vai lotar o inferno. Então a nossa obra, a nossa busca precisa ser todos os dias para que o Espírito Santo seja o nosso maior guia. Para ficar mais claro, vamos ver a diferença entre Eclésia e Betel. Eclésia é um organismo vivo. Betel é só uma organização onde um coach, que se diz pastor, domina as pessoas, ensina estratégias para arrecadação, para crescimento, para avanço. Mas a Eclésia não. Nós somos uma igreja que se move no ajuntamento do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que edifica pessoas. Nós somos uma igreja que busca transformação de vida, que busca a libertação dos homens, que busca você largar o pecado e viver a vontade do Deus Todo-Poderoso, que busca você viver os sonhos e os projetos de Deus, não simplesmente vir e ficar como está, não vir e fazer as coisas na força do braço do homem, não vir e ser simplesmente uma organização religiosa cheia de homens, mas uma organização que vai mudar e impactar a sociedade de alguma forma. A igreja no Brasil está crescendo muito, não está não.
A igreja está só inchando, porque o Brasil está afundado na corrupção, porque o Brasil está afundado na destruição, na prostituição, nas drogas. E muitas vezes na própria igreja. Que agora tem os crentes que fumam aquele negócio lá muito doido. Narguilho. Os crentes do narguilho. Tranquilo. Sol. Aí eu falei, rapaz, os crentes do narguilho, tudo doido. Tá entendendo? Aí eu falei, rapaz. Ei, se você teve um encontro com Cristo, você precisa largar as coisas do mundo. Se você teve um encontro com Cristo, você precisa desejar e ansiar ainda mais as coisas do alto, as coisas de Deus. E o mundo vai cada vez mais ficando para lá. Você só vai para o mundo para anunciar: Jesus me tirou daí, Jesus mudou a história, Jesus mudou o meu pensamento, Jesus transformou a minha vida de uma forma sobrenatural. Ei, a igreja, ela busca engrandecer a Deus. A igreja, ela busca engrandecer a Deus. A Babel, ela busca engrandecer o nome. Nossa, porque o meu pastor, porque isso, porque aquilo, porque tá. Entendeu? A igreja precisa estar reunida, buscando o Deus Todo-Poderoso. Diga para o meu irmão, você não está só. Por convicção, você não está só. Toda vez que a igreja ela se reúne, eu vou chamar o louvor e eu vou chamar vocês para frente também. Ela precisa entender que a promessa do Espírito Santo está conosco. Você crê? A igreja precisa entender que a promessa que Jesus fez, ela ainda é viva sobre nós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero te chamar à frente. E hoje eu preciso que você entenda que não dá mais para viver na força do teu braço. Eu preciso que você entenda que não dá mais para você ficar tentando do seu jeito. Muitas das vezes você vem para a igreja, ouve uma palavra, até entende, mas sai daqui e amanhã está do mesmo jeito. E amanhã nada muda. Ei! É hora de você começar a clamar a Jesus como o cego baratimeiro. É hora de você começar a chamar Jesus de uma forma sobrenatural e falar: ei, não dá mais para viver do meu jeito, não dá mais para viver da minha forma. Vem para frente, vem, você me. Às vezes você tem medo de mim, mas eu não estou matando ninguém. É você quem tem que tomar a decisão. É você quem tem que começar a declarar para o Senhor hoje: eu estou aqui e eu preciso ser mudado. Eu estou aqui e não dá mais para viver na força do meu braço. Eu estou aqui e não quero mais amanhã ser escravo das drogas. Eu estou aqui e não quero mais amanhã ser escravo da bebida, ser escravo da prostituição. Ei, eu não quero mais ser escravo dos homens que têm mudado meu pensamento a respeito de Cristo. Eu não quero mais ter um casamento frustrado, destruído. Ei, eu quero viver os teus sonhos, Senhor. Eu quero viver a tua verdade, Senhor. Mas aqueles homens, eles perseveraram. Eles perseveraram. Eles perseveraram. Eles perseveraram.